apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para a tua glória, eu rogo a ti, para que a tua palavra seja revelada aos que vão me ouvir e me assistir nesse momento, aqui na igreja em Santo André, na tua igreja que está em todo o Brasil e em toda a terra. Que a tua palavra seja revelada aos teus filhos, para que eles te glorifiquem em um outro nível de maturidade, em um outro nível espiritual, como Paulo disse, para que não sejamos crianças no entendimento, mas adultos no entendimento. Então, Senhor, revela a tua palavra, para que a tua igreja, todas as tuas ovelhas, todos os teus filhos, chamados, escolhidos, predestinados, comprados pelo sangue de Jesus, sejam adultos no entendimento, pois Paulo disse, está escrito, que o alimento sólido é para aqueles que têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como o mal. O alimento sólido é para os adultos. Então, Senhor, revela a tua palavra para que toda a tua igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço desde já, de antemão, pela fé, porque eu bem sei que o Senhor sempre me ouves e é glorificado em atender nossas orações. O Senhor é exaltado em atender, em ouvir, em responder nossas orações, e isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz a todos vocês. Abba, Pai. Podem se assentar. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, MGA em Santo André. Graça e paz a você que me assiste em todo lugar do Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Joinville, Bahia. Posso esquecer Bahia. Há um mover da graça lá na Bahia, graça apostolado. E todos os lugares, me perdoe se eu esqueci algum, Manaus, Belém, pastor Júnior Madeira lá em Belém, glória a Deus por todos vocês, tá? Graça e paz aos pastores, apóstolos, obreiros, obreiras, pastoras, todos os que estão debaixo da graça do apostolado para a glória de Deus. Quem pode falar amém? Abba, Pai, hoje é a nossa quinta parte, você vê que o negócio está sendo, o Espírito Santo está manifestando a vontade do Pai, né? A glória de Deus. Paulo disse, aliás, vamos ler isso aqui? Abre em Filipenses 1, foi a oração de Paulo. Hoje é a quinta parte, eu já vou entrar no meu assunto. Hoje é a quinta parte, vamos ler primeiro Filipenses 1. Hoje é a quinta parte da série, já virou uma série, no nosso site graçaeapostolado.com, tem um link, né? Tem um link lá em cima, textos mal interpretados, tá? Já virou uma série, então é a quinta parte da série Textos Mal Interpretados, tá? Abre em Filipenses 1 para começarmos nossa ministração. Olha aqui, ó, Filipenses 1, 9 e 10, olha o que Paulo diz. Filipenses 1, 9, Paulo disse, esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Está vendo porque que está virando uma série de ministrações, de mensagens só sobre esse assunto, igual você sabia, né? No nosso site, graçaeapostolado.com, também tem um link, você sabia? Ali tem uma série de pregações, de coisas que a maioria dos crentes não sabem, a maioria dos evangélicos não sabem, a maioria dos filhos de Deus na terra não sabem, mesmo com a Bíblia em mãos, não sabem. Então, eu fiz uma série de pregações, está no nosso site, graçaeapostolado.com, o link, você sabia?
como também essa série de ministrações, textos mal interpretados. Tudo no nosso site. Você que está me assistindo no YouTube, você que me assiste no Facebook ou no grupo de WhatsApp, entra no nosso site www.gracaeapostolado.com, porque na internet não tem C cedilha, então fica Graca, né? Graça e Apostolado, gracaeapostolado.com. Entra no nosso site, tem vários links, você vai achar lá o link textos mal interpretados. Aí você assiste a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Esta é a quinta parte. Filipenses 1:9, Paulo disse: esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O crente precisa ter percepção, discernimento. O que é percepção? É discernimento. O que é discernimento? É percepção espiritual, entender de um modo espiritual. Filipenses 1:9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, ou seja, as excelências das revelações da graça de Deus em Cristo. Já não é mais só entender que é salvo pela graça, já não é mais só entender que é uma ovelha de Jesus, não, é outro nível de entendimento, tá? É um outro nível de entendimento. Paulo disse em Filipenses 1:10, para que possais discernir as coisas excelentes. Coloca a mão na sua Bíblia, vamos fazer uma confissão de fé, e eu vou entrar no meu assunto. Coloca a mão na Bíblia. Diga comigo assim: eu creio pela fé, que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Ela me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim, e Deus será glorificado. Amém? Vamos no meu assunto? Hoje é a quinta parte da série Textos Mal Interpretados. Alguns textos mal interpretados, parte 5. Vamos começar aqui com Romanos, capítulo 16. É mais um texto mal interpretado, né? Texto que fala do diabo, texto que fala a palavra Satanás. As pessoas não sabem interpretar e pensam que Satanás é diabo, pensam que diabo é Satanás, e algumas vezes a Bíblia fala diabo, pensam que é diabo mesmo, às vezes não é o diabo mesmo, às vezes se refere à carne, às obras da carne, à natureza carnal. Então é preciso saber interpretar a palavra de Deus, tá? Porque infelizmente aqueles que foram fazer teologia foram e voltaram e não ensinaram a igreja a interpretar a Bíblia. Os que aprenderam guardam para si, guardam para eles mesmos. Os que aprenderam, a maioria não aprendeu porque não foram ensinados e também não entendeu, e pensam que quando a Bíblia fala diabo, pensa que diabo é diabo mesmo em todas as partes. Tem parte da Bíblia que diabo é diabo mesmo, mas tem partes que não, né? Então é preciso interpretar. Uma dica de interpretação é ler todo o contexto, não somente o versículo. Lendo todo o contexto, você vai entender melhor. Outra dica é saber quem está falando, né? Porque há uma diferença de linguagem de Paulo para Tiago, vou mexer nesse assunto depois. Há uma diferença de linguagem de Paulo para João. Há uma diferença de linguagem de Paulo para Pedro. E quando digo diferença de linguagem, eu não me refiro só ao falar, mas também ao entender, né? Então, Paulo entendia de uma forma, Tiago entendia de outra. Paulo entendia de uma forma, o João entendia de outra forma. Paulo entendia de uma forma, o Pedro já não entendeu igual Paulo. Então, há uma diferença de linguagem. Para a doutrina da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação, é preciso levar a sério e considerar esses quesitos, né? Quem está falando, quem falou, foi Tiago, foi Paulo. Foi Paulo ou foi João? É preciso considerar, porque senão, se você for generalizar tudo e pegar a Bíblia e jogar dentro do liquidificador e bater tudo, misturar, aí vai sair um monte de salada e um monte de heresia e falsos entendimentos. E o objetivo aqui é esclarecer, te explicar, tá? Por isso o tema, alguns textos mal interpretados. Vamos ver? Mal interpretados por quem? Por quem não conhece a graça apostolado, né? Então, geralmente quem interpreta mal o texto, ou quem não sabe interpretar, são pessoas que não conhecem, não entendem e por consequência não compreendem a graça e o apostolado. Então vai interpretar erroneamente, às vezes até na inocência, que é a maioria dos casos. Interpreta erroneamente, na inocência e na ignorância, por não ter conhecimento,
por consequência não tem entendimento, nem compreensão. Então, interpreta do jeito que o olho viu, ele interpreta, e na maioria das vezes, o resultado é uma falsa interpretação. Quem entendeu? Romanos 16, vamos ver aqui mais um texto mal interpretado. Lembrando que não é a Bíblia que está errada, hein? Já falei esse assunto. Não é a Bíblia que está errada. São as falsas, ou as errôneas, ou as equivocadas interpretações. A Bíblia está certa, tá? A Bíblia está certa. São as pessoas que não conhecem quem está falando em tal texto, não entende aquele que está falando, então interpretam, às vezes, de uma forma literal. E às vezes generaliza tudo, e aí gera uma má, ou uma falsa, ou uma equivocada interpretação. Romanos 16, verso 20. De propósito, eu vou começar no verso 20. De propósito, para que você veja que vai dar um outro sentido se eu ler o verso 20, ou só o verso 20. Romanos 16, 20. Quem já achou, diga amém. Coloca o dedo no verso 20. Ó. É Paulo falando, vocês sabem disso. Vocês sabem que Paulo, em Hebreus 2,14, diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Isso em graça é um ponto indiscutível. Faz parte da sã doutrina. O diabo foi aniquilado. Isso não se discute. Ou crê ou não crê. Não tem discussão. Tem textos que falam sobre isso. Tem texto que explica, e eu tenho pregações sobre isso. No nosso site, graçaapostolado.com, no link, se estiver escrito, eu creio. Tem um link lá no nosso site, se estiver escrito, eu creio. E lá eu falo que o diabo já não mais existe, que ele foi aniquilado. Desde Gênesis até eu venho mostrando o raciocínio espiritual, mostrando que o diabo existia, e havia uma profecia, que ele seria aniquilado, e depois, até, não vou pregar agora, senão vou mudar meu assunto. Então eu tenho no nosso site, entra no link, se estiver escrito, eu creio. Você vai encontrar lá assunto explicando na Bíblia, não é o que eu penso ou o que eu acho, explicando na Bíblia que o diabo foi aniquilado. Romanos 16, 20, Paulo disse, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás. Apóstolo, esse texto eu queria que você falasse, porque eu pensei que você nunca ia falar sobre esse texto. Porque eu tenho ouvido você pela internet, no YouTube, no site, no Facebook, e você sempre fala que o diabo foi aniquilado. Vocês cantam, não há diabo, não há pecado, estamos abençoados, não há diabo. Vocês têm camisa dizendo não há diabo, pregação, não há diabo. Como que não há diabo se Paulo está dizendo que Satanás vai ser esmagado em breve? Foi aniquilado ou não foi aniquilado? Primeiro que diabo quer dizer uma coisa, Satanás quer dizer outra. Se você achava que era o mesmo, já está começando errado. Vou devagar, quem está entendendo? Hebreus 2,14. Vamos comparar? Abre aí, eu não vou nem falar de cor. Deixa o Romanos 16 aberto, abre em Hebreus 2,14. Deixa eu cumprir bem meu ministério. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, por que os filhos participam da carne e do sangue? Porque os filhos são espíritos. Deus é o quê? Espírito. Os filhos de Deus são o quê? Espírito, claro. Não seria outra coisa. Se Deus, o Pai é espírito, os filhos desse Pai vai ser o quê? O meu pai carnal é carne. Então o filho do meu pai carnal é carne. Mas o meu pai espiritual é espírito. Então o filho desse pai espiritual vai ser o quê? Espírito. Então Hebreus 2,14. Portanto, visto que os espíritos, que são os filhos, ou anjos, participam, quer dizer, eles recebem carne e sangue, também ele quem? Deus, ele participou das mesmas coisas, ou seja, Deus participou de carne e sangue, e teve até um nome, chamado Jesus, né? Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, você sabe que Deus não morre, Deus é eterno, mas quando Deus se revestiu em carne e sangue, ele precisou morrer. Por quê? Porque morrendo, Hebreus 2,14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Hebreus 2,14 não é um texto aleatório.
Hebreus 2,14 só existe por consequência de Ezequiel 28:19 e João 19:30. Quarta-feira é dia de estudo, aqui no MGA. Estudo bíblico. Então vem com a Bíblia, papel, caneta, aí você vai receber um seminário em graça. Para se tornar um pastor em graça aqui, é Bíblia, papel e caneta, rapidinho você compreende as revelações. Olha lá. Hebreus 2,14 só existe, ou melhor, Hebreus 2,14 é o resultado de uma conta de Ezequiel 28:19 mais João 19:30 é igual a Hebreus 2,14. A última vez, hoje. Ezequiel 28:19 mais João 19:30 é igual a Hebreus 2,14. Se não existisse a profecia de Ezequiel 28 e João 19, então não existiria Hebreus 2,14. Hebreus 2,14 é o resultado de uma conta espiritual, racional, de Ezequiel 28:19 mais João 19:30, que é igual a Hebreus 2,14. Que diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. O diabo foi aniquilado. Diabo é uma coisa, Satanás significa outra. Satanás significa, escreva no seu caderno, adversário. Satanás significa adversário. Diabo significa acusador. Acusador, a palavra diabo significa acusador. Satanás, adversário. Bom, eu não tenho, Paulo disse, e olha a lógica porque que o diabo não existe. Olha a lógica racional. Se Paulo disse em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há em nós, que estamos em Cristo, como é que o diabo existiria se não há condenação? Acusação, não há quem nos acuse diante de Deus. Não há quem nos condene. A palavra diabo significa acusador, mas não há acusação em nós. Não há condenação em nós. Por que não há? Porque estamos em Cristo Jesus e porque o diabo foi aniquilado. Então não há quem nos acuse. Por isso que somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Me permita reconhecer a Deus. Por isso somos santos e irrepreensíveis. Porque o diabo foi aniquilado. Não há acusação, não há condenação em nós. Está claro ou não está claro? Hebreus 2,14. Olha o verso 15. Hebreus 2,15. E livrasse a todos, ou seja, pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse a todos, ou seja, quando Jesus morreu, ele não só aniquilou o diabo pela sua morte. 15. Ele livrou a todos os que com medo da morte. Hebreus 2,15, ele não só aniquilou o diabo, mas também livrou a todos os que com medo da morte estavam. Olha o verbo no passado. É preciso considerar. Você não pode mudar. Não é estão presente. Estavam. E por que estavam sujeitos à escravidão? Por que estavam? Porque debaixo da lei havia diabo. Então todos debaixo da lei estavam sujeitos à escravidão. Mas Jesus morrendo na cruz, Hebreus 2,14, aniquilou o diabo. Agora não estão mais, estavam, Hebreus 2,15, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Diga, não estamos mais. Diga, não estamos sujeitos à escravidão. Diga, Abba, Pai. Está claro ou não está claro? Então Hebreus 2,14 e 15 fala do diabo. Volta em Romanos 16, verso 20. Aqui não fala do diabo, aqui fala Satanás. Apóstolo, você disse que Satanás significa adversário. E vamos ver que então quem é o adversário. Se o diabo, acusador, foi acusador ou enganador, tá? Uma dos dois significados, diabo, acusador ou enganador. Se o diabo foi aniquilado, então quem que é o nosso adversário? Diabo significa acusador ou enganador. Satanás significa adversário. Mas o diabo foi aniquilado, Satanás é adversário, então quem que é o nosso adversário? Se o diabo foi aniquilado, quem que é o nosso adversário? Vamos ler a Bíblia. Por isso que eu li Filipenses 1,9.
Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para discernir as coisas excelentes, as revelações de Deus, que o homem não pode explicar. O homem não tem revelação, só Deus que dá o entendimento. Isso não se aprende com o homem. Diga comigo, as coisas de Deus se aprendem com Deus. Por outro lado, as coisas dos homens se aprendem com os homens. Matemática se aprende com os homens. Língua portuguesa você aprende com os homens. História, geografia você aprende com os homens. Medicina você aprende com os homens. Mas as coisas de Deus se aprendem com Deus. Por isso Provérbios 13:20 diz: anda com o sábio e será sábio. Traduzindo, o Eliseu foi andar com quem? Ele não era bobo. O Eliseu foi andar com Elias. Com quem que Josué andou? Com o ímpio? Não, Josué andou com Moisés. E por aí vai, até chegar nos nossos dias. Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A questão é o seguinte: se diabo era enganador, acusador, foi aniquilado, Hebreus 2:14, Satanás significa adversário. Quem que é o nosso adversário? Que Paulo diz que Deus em breve esmagará os nossos adversários, ou Satanás. Quem é? Quem são? Quem é, se for um? Quem são, se for vários? Paulo tinha vários Satanás. Eu também tenho alguns aí que querem me pegar. Mas o meu Deus esmagará eles em breve. Já dei uma dica. Bom, então para você entender um texto, é preciso que conheça o contexto. Uma vez entendendo que a palavra Satanás significa adversário. Vamos ver? Se eu estou lendo Romanos 16:20, e eu quero saber quem é esse Satanás que Paulo está dizendo que Deus vai esmagar em breve. Paulo não diz? Deus vai esmagar em breve. Então, quem é esse Satanás que Deus vai esmagar em breve? Do verso 20, quem é? Olha aí no verso 17. Romanos 16, você leu o 20? Veja alguns versículos antes. Lembra que eu te falei para você sempre ler alguns versículos antes? Romanos 16, 17. O mesmo Paulo, e no mesmo capítulo, ou seja, o contexto. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que, circule aí, os que. Na língua portuguesa, oi filha, na língua portuguesa, lá nos Estados Unidos, Nova York, na língua portuguesa, o artigo definido. Os artigo definido. Então, Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que, para aí, os que promovem dissensões e escândalos, para aí. Bom, se Satanás é adversário, significa adversário, eu já estou achando sujeitos aqui, pessoas aqui. Está entendendo? Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Então já apareceu. Ainda que não tenha nomes, nome próprio, A, B, C, D, F, G, H, ainda que não tenha nomes, aqui já achei sujeitos. Por quê? A palavra Satanás significa adversário. Os que deles. Notai os que, desviai-vos deles. Então já apareceu pessoas aqui. Mas eu vou ler outros textos que você vai entender que adversários não é um espírito. Adversários são pessoas. Já estou te mostrando no verso 17, os que diz respeito a pessoas. Deles diz respeito a pessoas. Romanos 16, 18. Mais uma prova. Olha lá, tem caneta aí? Romanos 16, 18. Pois os tais. Aqui ficou mais claro. Circule os tais. Circule na sua Bíblia, os tais. Ora, está claro para você que os tais diz respeito a pessoas, no plural? Romanos 16, 18. Os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seu ventre. Então Paulo está dizendo de pessoas que não servem a Cristo. Verso 17, pessoas que promoviam dissensões e escândalos, não era o diabo que fazia isso, lá em Roma, aos romanos,
porque o diabo tinha sido aniquilado. Não era espíritos, demônios, que entra na pessoa e faz dissensões, escândalos. Tanto é verdade que dissensões vêm de facções, divisões, que em Gálatas 5 são obras da carne. Então não é demônio coisa nenhuma. Então o negócio aqui não é espiritual. O apóstolo pensava que um demônio que entrava e causava dissensão na igreja, divisões. 1 Coríntios 3, Paulo disse, eu ouvi falar que entre vocês tem divisões. Ora, Gálatas 5, divisões são obras da carne. As obras da carne são conhecidas, não é obras do demônio. Obras da carne, ciúmes, inveja, divisões, facções, dissensões. Olha a dissensão aqui, ó. Obras da carne. Paulo está falando de pessoas, de crentes que eram carnais. Paulo está falando de pessoas que causavam divisões na igreja, dissensões. É de pessoas que Paulo está falando. Paulo não está falando de demônio. Paulo não está falando do diabo. Romanos 16, 18. Pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre, com suaves palavras. Demônio não fala. Quem é que fala? Só o ser humano que fala. Já viu o Espírito falar? Ah, que eu fui na Universal, ouvi. Não, você viu outra coisa. Você não viu um Espírito falar. Você viu uma pessoa falar. Espírito não fala. Quem fala é ser humano. É a mesma coisa de João 10, onde o sistema religioso diz que o ladrão é o diabo. Eu nem ia mexer nesse assunto agora, mas encaixou. Em João 10, Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quer dizer, todos os evangélicos dizem que o ladrão é o diabo. Bom, se o ladrão é o diabo, que nós sabemos que já foi aniquilado, mas suponha que não foi. Suponha que não foi. Se o ladrão de João 10 é o diabo, ladrão rouba, certo? Então vamos colocar dinheiro aqui no altar, aqui no púlpito, fechar a igreja, lacrar ela, vir aqui com a Polícia Federal, com o juiz, lacrar, e ninguém mais pode abrir. Na terra ninguém pode abrir. Vamos deixar lacrado por 50 anos. E o dinheiro ali em cima. Se o diabo é o ladrão, o dinheiro vai ter que sumir. Se o demônio é o ladrão, se o espírito é o ladrão, então vamos colocar o dinheiro vai ter que sumir. Aí vem as falsas interpretações. Não, o diabo quer roubar a sua paz. O diabo quer roubar a sua alma. O diabo quer roubar... Irmão, diabo foi aniquilado. Tá? Diabo, o espírito, o ser maligno espiritual foi aniquilado. Ponto final. Destruído na cruz pela morte de Jesus. Acabou. Isso acabou. O que restou agora são obras da carne. Filhos da perdição, pessoas carnais. Você quer ver uma pessoa carnal que, se você, dependendo da igreja que você estiver, uma igreja igual, eu vou falar mesmo que eu não tenho vergonha, é verdade, igreja igual mundial, igual universal, essas igrejas pentecostais aí que vê diabo em tudo. Se uma pessoa da igreja adulterar com alguém, eles falam assim, o demônio entrou nele, o diabo entrou. As igrejas falam isso. A Bíblia não fala isso. O apóstolo Paulo não falou desta forma. Em 1 Coríntios 5, você conhece a Bíblia? Em 1 Coríntios 5 teve um crente, não era filho da perdição não. Teve um crente em Coríntios 5 que adulterou com a mulher do pai dele. E Paulo não disse que era o diabo na vida dele. Paulo não disse que era um demônio na vida dele. Paulo não disse que era pombagira na vida dele ou da mulher. Tanto é verdade que adultério ou prostituição, segundo a palavra de Deus, não o que eu penso ou acho, adultério ou prostituição é uma das obras da carne. É só você ler Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas. Adultério, prostituição, lascívia, sensualidade, são obras da carne. Paulo não atribuiu ao diabo e nem ao demônio. Dá um sinal quem está entendendo. Então a realidade é essa. Eu não sou advogado do diabo. Mas é preciso parar de ficar acusando o diabo e assumir a culpa. A pessoa pode pensar isso. Nossa, como que ele defende o diabo, hein? Ele é o advogado, então. Eu não sou advogado de ninguém, abençoado. Estou defendendo ninguém. Estou falando a verdade. Deus é onipotente. Deus é soberano.
Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Não há disputa espiritual, Deus puxando de um lado, o diabo puxando do outro. Os crentes evangélicos, eles pensam assim, que Deus está puxando para salvar, para levar para o céu, e o diabo puxa do outro lado para levar para o inferno. Eles pensam assim. Pensa ou não pensa? Se é que você não pensava assim antes. Se é que você não pensava que Deus estava lá, fazendo de tudo para salvar aquela alma do inferno, mas o diabo está do outro lado, puxando e fazendo de tudo para levar para... Isso não existe, isso é mitologia, fábulas, igual Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, mesma coisa, essas coisas não existem. Não existe esses dois reinos. O que existe é um Deus que é soberano e age como tal, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que reina nos céus, na terra e debaixo da terra. Só existe um Deus soberano. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O resto é resto. Não existe disputa com ninguém. Deus não está disputando posição com ninguém. Ele é soberano. Ele reina. Quem é que pode falar um glória a Deus aí, hein? Eu estou pregando sozinho. Quem pode falar glória a Deus? Deus é soberano. Ele é Deus, Ele reina. Não há disputa com ninguém. Nem com anjo, nem com principado, nem com potestade. Não há disputa. Levante a mão e diga, Deus é soberano. Na lei, Davi já tinha dito nos Salmos. Diga comigo, o Senhor reina. Tremam os povos. Então, Romanos 16, 18, Paulo diz que tem pessoas, ou a esse respeito do contexto de Romanos 16, essas pessoas, 17, que promoveram dissensões, escândalos contra a doutrina, 18, essas pessoas não servem a Cristo, Paulo diz. Está claro ou não está claro? Essas pessoas não servem a Cristo nosso Senhor, mas a sua carne, seu ventre, suas vontades, seus desejos carnais terrenos. Romanos 16, 18. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Quem que engana o diabo? Não, porque foi aniquilado. Quem que engana o demônio? Não. Quem que engana? Pessoas que enganam. Falsas pregações. Falsas interpretações, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsos ensinos, falsos evangelhos. É isso que engana as pessoas. Pessoas incautas, olha lá, ó. Romanos 16, 18. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. O meu não engana, porque eu tenho conhecimento. Você viu a mais nova agora? Daquele lugar, que eu não posso nem chamar de igreja, né? Viu a nova agora daquele lugar lá do Agenor Duque? Agora ele lançou lá o cigarro ungido. É mole? Olha lá, ele é um desses aqui, ó. Eu espero que Deus esmague Satanás em breve. Ele é um desses, Satanás. Eu espero que Deus esmague. Porque você tem uma Bíblia, ou católico, ou evangélico, sei lá, você tem uma Bíblia. Um homem, eu não vou nem chamar de pastor, porque acho que não é digno. Um homem aparecer com a Bíblia, com cigarro ungido, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Cigarro ungido? Daqui a pouco a próxima campanha é pinga ungida, uísque ungido, prostituta ungida. Não, prostituta não. Não é, prostituta sim. Logo, logo ele aparece lá com prostituta ungida para libertar os maridos que estão em adultério. Porque ele está usando cigarro ungido para libertar os viciados. Então, tem lógica ele usar prostituta ungida para libertar quem está em adultério. Não é? A lógica não é essa? Se está usando cigarro ungido, vai usar prostituta ungida. Cocaína ungida. Olha, irmão, pelo amor de Deus, como diz os crentes da lei, misericórdia, hein? Olha lá. Romanos 16, 19. A vossa obediência é conhecida de todos. Quem recebe essa palavra? Está vendo a diferença? Está percebendo a diferença? Paulo já mudou. Romanos 16, 17, 18, ele está falando de pessoas que causam divisões. Está claro ou não está claro? Pessoas que não servem a Cristo. Romanos 16, 17, 18, Paulo fala de pessoas que não servem a Cristo, que causam divisões na igreja.
Agora, Romanos 16, 18, Paulo já fala de crente sincero e verdadeiro. Romanos 16, 19. A vossa obediência é conhecida de todos. Por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o Deus de paz, aí ele volta no assunto, ele não esqueceu não. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Quem que é esse Satanás? Verso 17 e 18. As pessoas que causam divisões na igreja. O que é esmagar Satanás? Eu preguei aqui, o que é ser entregue a Satanás? Entra no nosso site graçaapostolado.com, no link Você Sabia. No link Você Sabia, eu tenho a mensagem. O que é ser entregue a Satanás? Entra lá e assiste. Agora aqui, Romanos 16, 20. O que é esmagar a Satanás? Será que você saberia explicar isso? Eu já expliquei que Satanás que é esse, né? São pessoas, adversários da obra, da verdade. O que seria esmagar Satanás? Envergonhar tais pessoas. Uma pessoa esmagada debaixo dos vossos pés, envergonhada, humilhada. Malaquias 3,18. Ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Ezequiel 44, 23. Distinguir a diferença entre o santo e o que está dando cigarro ungido. Ou seja, o profano. Sabe o que quer dizer algo profano? Sabe o que quer dizer algo profano? Quem não tem parte com o divino. Profano é aquilo que não tem parte, não tem ligação com a divindade. Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Santo, santo, não cigarro santo, não cigarro ungido. Ezequiel 44, 23. Deus disse, e a meu povo ensinarão, é o que eu estou fazendo, ensinarão a distinguir entre o santo e esse profano aí, que agora está até dando cigarro ungido. Daqui a pouco vai dar prostituta ungida também. Maconha ungida, cocaína ungida. Esse falso profeta. Que Deus o esmague em breve, para a glória dele em nome de Jesus. Para que Malaquias 3,18 se cumpra. Onde Deus disse, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre quem serve a Deus e esses que não servem a Deus. Romanos 16, que servem ao ventre, servem às suas vontades carnais e terrenas. Está claro ou não está claro? Vamos ver mais um texto? Provando que Satanás não é espírito. Quando Paulo fala Satanás, não está falando de espírito, de demônio. Porque Satanás significa o quê? O quê? Adversário. Então vamos ver aqui. Alguns textos mal interpretados, parte 5. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios 11. Esse aqui, só os fortes sobrevivem, hein? Tá? Você crê na Bíblia? Então não tenha medo de conhecer a verdade não. Abra a sua. Para você não falar que é a minha Bíblia, abra a sua Bíblia. Versão Ave Maria, edições paulinas. Pode abrir a Bíblia católica. Abre a Bíblia evangélica, João Ferreira de Almeida. Pode abrir. Abre sua Bíblia aí. Pode ser até a tradução do Novo Mundo. Testemunho de Jeová. Abre sua Bíblia. 2 Coríntios 11. Vamos ver alguns textos mal interpretados. Principalmente esses que falam do diabo ou de Satanás. Eles pensam que Satanás é o diabo. Quando o diabo é diabo, Satanás significa adversários. Pessoas, homens e mulheres que se levantam contra a obra de Deus. Contra a verdade da palavra de Deus. São homens que fazem isso. Principados e potestades revestidos em carne. Aqui no Brás está cheio de principado e potestade. Lá no Vaticano também tem um bem grandão, conhecido mundialmente, né? Aquele principado só Deus mesmo para aniquilar, porque o ser humano não chega nem perto, está protegido de segurança. Né? Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, quem já achou, diga amém. Verso 14. De propósito, eu já vou logo para você pensar mal. Eu poderia ler já o certo. Mas de propósito, eu já leio do jeito que eles leem. Eles só pegam um pedacinho. Então, 2 Coríntios 11, 14. Olha lá. Quem não vem de quarta-feira perde muito, hein? Perde muito.
Perde muito assuntos que eu não posso falar de domingo, porque domingo é um culto de louvor, adoração. De quarta-feira é estudo bíblico. Se tiver escrito, eu creio. 2 Coríntios 11, 14. O mesmo Paulo, tá? Está percebendo que é Paulo? Romanos 16 era Paulo, Hebreus 2, 14 é Paulo. Olha lá, eu estou te explicando Paulo. 2 Coríntios 11, 14, Paulo falou, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está vendo, pastor? O diabo... Opa, para aí. Diabo? Aqui não está falando diabo. Está escrito Satanás. Não, o diabo. Não, o diabo. Quer que eu fale tudo de novo, irmão? Já falei. Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Está claro ou não está claro? Isso é um assunto. Diabo acusador, enganador. Isso é um assunto. Está resolvido já. Jesus resolveu. Alô, o assunto diabo, o assunto pecado, o assunto salvação, o assunto reconciliação, o assunto santificação, prepare suas mãos, já foi resolvido de uma vez por todas na cruz. Já está resolvido esse assunto. Para sempre. Você não sente algo? Eu sinto. Vou falar de novo. É um pacote que pertence ao pacote que está escrito. Tudo está consumado. Tudo está consumado é um pacote da graça de Deus em Cristo. Quando você abre esse pacote, lá dentro, o que está consumado dentro desse pacote? A salvação. Isso é assunto que não se discute. Ou crê ou não crê. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, ou crê ou não crê. Não tem discussão teológica. Não, porque... Não tem discussão, irmão. Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, então você pega o seu caminho e nós pegamos o nosso. Não tem discussão. Está claro ou não está claro? Não tem discussão. Por isso que Paulo diz para Timóteo que Deus não é Deus de confusão. Por isso que Paulo disse aos Coríntios, Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Romanos 12, Paulo disse, se depender de vós, tem de paz todos os homens. Não tem o que discutir sobre salvação. Ou você crê que você é salvo pela graça de Deus, ou então você não crê. Não tem, eu vou te provar, não tem que provar nada. Ou você crê porque o Espírito Santo habita em você e te convence disso, te revela, ou então não tem conversa. A religião quer provar para as pessoas. Eu não estou aqui provando nada, hein? Estou explicando a Bíblia segundo o entendimento que Deus me deu. Se você não crê, amém, irmão. Para mim não muda nada. Não muda nada se você não crê, se você não aceita, se você não concorda. Para mim não muda nada. Aliás, é direito seu. Para mim não muda nada. Está claro ou não está claro? Não sou eu que convenço as pessoas. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado. Não sou eu. Então, o assunto pecado já está resolvido. Hebreus 9, 26, o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a Bíblia que diz isso. E eu creio na Bíblia. Não, não é assim, nós não cremos. Amém, irmão. Então você vai para lá e nós ficamos para cá. Não tem problema nenhum. Mas discutir com você, brigar, eu não vou nunca. Te falo a verdade, te ensino a verdade. Mas brigar, discutir, nunca vai acontecer isso comigo. Da minha parte, não. Porque Deus não é Deus de confusão. A religião briga, a religião discute, a religião cria desavença, partidos. Da minha parte nunca vai ter. Você quer continuar batizando? Para mim não muda nada, irmão. Você quer continuar tomando suco, comendo pão? Para mim não muda nada. Tá? É desnecessário. Para salvação é desnecessário. Mas você quer continuar fazendo? Então eu vou brigar com você? Você acha que é o diabo? Então tá bom, irmão. Você acha que é o diabo? Tá bom. A Bíblia diz que o diabo foi aniquilado. Mas você está achando que você escorregou na banana, é o diabo. Você bateu o carro por imprudência, é o diabo. Você bebeu muito, fez palhaçada, está culpando o diabo. Se você acha que é assim, eu até acho que você se esconde na palavra diabo, para não assumir seus erros. As pessoas adoram fazer isso. Adultera, perde a família toda, porque a mulher descobre. Aí sabe o que o crente fala? Irmão, você viu o que o diabo fez com a minha família? Destruiu minha família. O diabo destruiu? Foi você, seu sem vergonha, que foi atrás de outra mulher, e adulterou, e a sua mulher descobriu, e pela lei o juiz manda separar. Agora a casa tem que ficar com ela. A casa é dela. Você que errou, não tem nada de diabo não. Assume seus erros. Está claro ou não está claro? Então, 2 Coríntios 11, 14. Olha lá, deixa eu ver meu tempo aqui. Está aqui, estou em dia ainda.
2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Diga bem forte, diga, quem é esse Satanás que Paulo está falando? Bom, vocês sabem que generalizando no mundo cristão inteirinho, Satanás para eles é o diabo. Não tem lógica, né? Porque eles pensam que o diabo se transforma em anjo de luz. Não é isso que eles pensam? Mas vamos ver sobre o que Paulo está falando. Eu estou aqui para isso. Vamos ver sobre o que Paulo está falando. Então eu li 2 Coríntios 11, 14. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar no verso 3. No mesmo 2 Coríntios 11, vamos ler o contexto. Alguns versículos, lembra aquele que eu te falei? Leia sempre alguns versículos antes. 2 Coríntios 11, 3. Paulo diz, lembre-se que no verso 14, Paulo usou a palavra Satanás, né? No verso 14. Então vamos ler desde o verso 3 para ver. 2 Coríntios 11, 3, Paulo falou, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém já é um sujeito, só que alguém é um sujeito oculto. Talvez se eu continuar lendo a Bíblia, talvez possa aparecer esse alguém que está oculto. Por isso, vamos continuar lendo. 2 Coríntios 11, verso 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, então quer dizer que tinha pessoas que pregavam outro Jesus, está claro ou não está claro? Vocês aqui em Graça já sabem quem eram os 3 que pregavam outro Jesus, né? Vocês já sabem, né? Mas vamos, para quem não sabe, vamos continuar lendo a Bíblia, vamos ler a Bíblia, a letra. 2 Coríntios 11, 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente suporta, irmão. Suporta os batistas, suporta os pentecostais, suporta o evangélico, suporta. Eles pregam outro Jesus, suporta. Não vai ficar de mal deles, não. Não vai arrumar briga, não. De boa mente, suporta. Quem entende mais, suporta mais. Amém, abençoados? É isso que Paulo está falando. Verso 5. Mas penso, 2 Coríntios 11, 5. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, já apareceu pessoas aqui. Paulo já colocou pessoas no meio da conversa. Eu penso, Paulo dizendo, eu penso que eu não fui inferior aos outros apóstolos. Nem toda versão diz mais excelentes. Algumas Bíblias diz aos outros apóstolos. A versão ampliada, aos apóstolos antes de mim. Tá? Então excelente não quer dizer que era melhor que Paulo. Porque não entenderam o que Paulo entendia. Então já prova que não era excelente. Porque Paulo entendeu revelação. E eles pregavam o que viram de Jesus de Nazaré. Eles não tiveram revelação nenhuma. Eles quem? Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, Barnabé, Tadeu, Judas, Tomé. Eles não tiveram revelação nenhuma. Não culpando eles. Não tiveram porque não receberam revelação. Então, 2 Coríntios 11, versículo 6. Paulo falou, e se sou rude, áspero, né? Eu sou rude na palavra, eu sei disso aí. Mas não era só eu, não. Eu, Moisés, Jeremias. Moisés era assim também. Moisés era, o que é? Isso é ser rude na palavra, né? É carne, é ser humano, né? Talvez se fosse uma galinha que estivesse pregando aqui, não seria assim, né? Uma vaca, se fosse uma girafa, mas é ser humano, então o ser humano tem esses negócios. Por isso que Paulo mandou não conhecer ninguém segundo a carne. 2 Coríntios 11, 6. Se eu sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Paulo está dizendo, eu sei o que eu estou falando, hein? Posso ser rude, pesado na palavra, porque eu sou carnal, filho do X com Y, deu isso aqui que vocês estão vendo. Judeu, né? Essa mistura tudo deu isso aqui que vocês estão vendo. Agora, no conhecimento eu não sou rude. Verso 6. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós,
Pequei, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Olha, vocês querem saber da verdade? Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. Está vendo como que é a vida de um homem de Deus? Paulo recebia salário, tá? Não é pecado o homem de Deus ter salário. Não é errado, é bíblico. De Gênesis a Apocalipse é bíblico. Na lei ou na graça. Não vou nem mexer nesse assunto. Verso 8. Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado. Paulo falando com os coríntios. E ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, isso farei para cortar ocasião aos que buscam, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos. Para aí. Olhem todos para mim, aqui na igreja e na câmera. Olhem para mim. Olhem para mim. Não desvie o olho de mim. Quem será que é esse Satanás que Paulo está dizendo que se transforma em anjo de luz, hein? Aqui no verso 14. Verso 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quem será esse Satanás que se transforma em anjo de luz? Ou seja, querendo se parecer por homem de Deus. Quem será? Ora, aqui no versículo 5, Paulo citou a palavra apóstolos. E vocês sabem que apóstolos antes de Paulo não era Moisés, né? Nem Davi, nem Salomão, nem Jeremias, nem Isaías, nem Daniel, nem Ezequiel. Ora, quem eram os apóstolos antes de Paulo que ele está falando? Pedro? Ah, não posso falar, porque aqui não fala Pedro, nem Tiago, nem João. É verdade, aqui não fala. Mas Gálatas 2 fala. Então vem comigo, vamos lá ver o que está escrito em Gálatas 2? Algumas páginas para frente. Gálatas 2, versículo 7. Gálatas 2, verso 7. Tem que ter conhecimento para montar o quebra-cabeça que gera um perfeito entendimento. Um pleno conhecimento gera um perfeito entendimento. Um pleno, se não tiver o pleno não adianta, porque aí vai dar um falso entendimento. Um pleno conhecimento gera um perfeito entendimento. Então, para você entender, por causa de mim não, que eu já entendo, mas porque você não entende, eu parei de ler o 2 Coríntios 11, que fala de apóstolos no verso 5 e no verso 13. Suponha que nós não sabemos quem são, ou a quem se refere esses apóstolos que Paulo está falando, sabendo que no mínimo não há outros, antes de Paulo não havia outros, mas não está claro. Então, Gálatas 2, 7, até o 9 vai ficar claro. Gálatas 2, 7. Pelo contrário, Paulo falando, viram, quem viram? O verbo ver no plural. Plural, pessoas. Viram, quem? Não sei, não tem nome ainda. Então nós não podemos falar porque não tem nome. Gálatas 2, 7. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como, apareceu um nome aqui. Já apareceu um nome. Como a Pedro, o da circuncisão. Já apareceu um nome. Verso 8. Pois Deus, Gálatas 2:8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro, Paulo fez questão de frisar o nome, Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Ou seja, antes de mim, quando ele pregava aos judeus lá com Jesus de Nazaré. Gálatas 2:8. Deus que operou no passado, operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios, ou seja,
o apostolado da incircuncisão. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Coloca o dedo no verso 9. Gálatas 2:9. Porque lendo Gálatas 2:9, você vai saber quem são os apóstolos fraudulentos de 2 Coríntios 11:13. Gálatas 2:9. Quando conheceram, Paulo está falando de pessoas, suponha que não sabemos quem é. Vamos continuar lendo a Bíblia. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que nos fora dada, Tiago, Cefas e João. Cefas quer dizer Pedro. Está aqui os três. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que nos fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas. Ou seja, antes de Paulo, quem que eram os discípulos de Jesus? Antes de Paulo pregar a graça de Deus em Cristo, quem que eram os apóstolos? Pedro, Tiago, João, Mateus. Abre Mateus 10, bem rapidinho. Mas tem que ser rapidérrimo. Olha aqui, ó. Já abri, ó. Mateus 10, já abri com uma mão só. Mateus 10:1. Chegando a si os seus 12 discípulos, Mateus 10:1. Chegando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10:2. Ora, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Está aqui. Está aqui. Alô? Eu não vou ter vergonha, eu não vou me constranger em falar da mesma forma que Paulo falou. Eu não posso me constranger, ainda que é forte. Eu não posso ter vergonha. Eu estou falando como a Bíblia diz. Mateus 10:2. Aqui está os nomes dos apóstolos fraudulentos. De 2 Coríntios 11, versículo 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, mas não são. Eram discípulos de Jesus de Nazaré, que nós já não conhecemos deste modo, pois pertencemos a outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Estou citando Romanos 7:4. Está percebendo o pleno conhecimento? Você percebeu que eu citei Romanos 7:4? Você percebeu que eu citei 2 Coríntios 5:16? Você está percebendo que eu estou citando a palavra de Deus? 2 Coríntios 11:13. Os tais são falsos apóstolos. Mas quem são eles? Gálatas 2:9. Pedro, Tiago e João. Mas não é só eles não. Mateus 10:2. Mateus 10:2. Ora, são esses os nomes dos falsos. Aqui ainda não falava que era falso. Não. Mateus 10:2. São esses os nomes dos obreiros fraudulentos. Aqui não falava ainda. Estou sendo pesado em usar o pleno conhecimento e o perfeito entendimento que Deus me deu para te ensinar a verdade? Está entendendo o que eu estou falando? Quando é que o Papa falou isso, hein? Que padre que falou isso? Que pastor que falou isso? Que teólogo que falou isso aqui que eu estou falando? Não falam porque não sabem. E alguns que sabem não têm coragem de falar, porque é pesado falar isso, né? Mas eu estou falando o que a Bíblia está falando. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 11:3. Olha lá. Os tais são falsos apóstolos. Ora, quem que ele está falando? De Moisés? Moisés não era apóstolo? Davi não era apóstolo? Salomão não era apóstolo? Eu estou sendo radical agora, para você entender. Eu estou apelando. De quem que Paulo está falando em 2 Coríntios 11:13 que eram falsos apóstolos? De quem? Ora, Gálatas 2:9, Pedro, Tiago e João. Mas não era só eles não. Mateus 10:2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Olha o Pedro de Gálatas 2:9 aqui, ó. Está claro ou não está claro? Mateus 10:2. Quem está me acompanhando, hein? Tem que ter muito conhecimento, irmão. Aqui não é Igreja Universal, que você leva saquinho de tinta, dizendo que é sangue do cordeiro, leva sal grosso para fazer churrasco. Churrasco não, né? Para jogar atrás da casa, fazer feitiçaria, né? Para isso que eles dão sal grosso, né?
Não é para churrasco, é para fazer feitiçaria, né? Jogar o sal atrás da porta, jogar o sal em cima do sapo, para jogar o sal atrás da casa. Desculpa, é para fazer feitiçaria. Eu tinha esquecido. Por isso que eles usam sal lá. E aqui nós usamos o conhecimento. Pleno conhecimento. Não um pouquinho, não é muito conhecimento. Mateus 10:2. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariote e aquele que o traiu. Ou seja, aqui está os 12. Mateus 10:2, os 12 apóstolos. 2 Coríntios 11:3. Os tais são falsos apóstolos. Está claro ou não está claro, hein? Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho vergonha de falar a verdade. Eu não me constranjo em falar a verdade. É o que é. Está escrito assim, é assim que nós cremos. Posso ouvir um amém? Está escrito assim, eu não posso mudar. Apóstolo, você está querendo me dizer então? Estou querendo dizer não, já disse. Que os discípulos de Jesus de Nazaré foram chamados por Paulo de falsos apóstolos. Você quer o endereço? Está aqui, está aberto. 2 Coríntios 11:13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que Paulo está falando? Satanás não é diabo, não. Paulo está dizendo assim, eles andam por aí, entrando em casas, pregando o que não convém. Não é de se admirar, porque eles vão lá se passar por homens de Deus, mas na verdade nada lhes foram revelados. Levante a mão quem está entendendo. Na verdade, eles, os 12, Mateus 10:2, os 12 apóstolos, na verdade, eles se transformam como anjo de luz, como um homem de Deus, e está cheio, hein? No Brasil está cheio de pastores, de apóstolos, profetas, está cheio. No meio pentecostal é o que mais tem. Profetas, evangelistas, e pulam, dão cambalhota, viram os olhos, e Deus disse, e Deus está falando, está cheio. Transformando-se em anjo de luz. Mas não conhece a graça de Deus em Cristo. Não entende a graça de Deus em Cristo. Não compreende a graça de Deus em Cristo. As revelações deles não são revelações do paraíso, como Paulo teve. São revelações assim, Deus está me dizendo que o Joãozinho vai casar com a Maria. As revelações que eles têm é essa. Agora teve um que passou vergonha, né? O pastor Cezino, você ficou sabendo que o pastor Cezino morreu, lá dos Gideões? O pastor Cezino, que era o presidente dos Gideões, morreu. Morreu agora essa semana. Estamos em agosto de 2016. Morreu agora, acho que foi dia 1 de agosto. Ou 31 de julho, ou 1 de agosto. Morreu esses dias, 2016. Aí o pastor presidente dos Gideões, Assembleia de Deus, morreu e agora está sendo desmascarado um falso profeta lá que chegou dizendo para ele que Deus estava dando 10 anos de vida para ele. E o homem pegou e morreu. Isso é revelação, irmão? Está lá o vídeo lá na internet para o mundo inteiro ver. O pastor profetizando, Deus está lhe dando mais 10 anos. O homem morreu. E agora, profeta, como é que fica a sua cara, hein? Eu estou usando a Bíblia, a palavra de Deus. Você está usando o quê? O que você está usando? Qual o fundamento que você está usando? O fundamento da sua cabeça. Como disse Jeremias 23, Jeremias 29. Deus disse, eles falam, eu disse, quando eu não disse nada. Deus não disse nada. Jeremias 23, eles sonham e falam, sonhei, sonhei. E não foi Deus que falou coisa nenhuma. Deus disse, e fazem o meu povo errar. Igual Isaías 9,16. Isaías 9,16. Deus disse, os guias deste povo são enganadores. E os que por eles são guiados, são devorados. Você pertence ao sistema ainda, você está sendo enganado e devorado. Mas se você quer assim, eu não posso fazer nada. Aí é com você. Você gosta de fogueira santa, né? Então, vendeu seu carro, não deu em nada. Vendeu sua casa, não deu em nada. Vendeu o sofá, vendeu o fogão, não deu em nada. Está só se lascando na vida. Mas você gosta, né? Você gosta de ser enganado por falso profeta, por falsa igreja. A igreja está cheia, né? O que você quer é isso aí, né? Você quer a igreja cheia. Então Deus fala, então vai lá. Você quer a igreja cheia? Vai lá. Deus fala, eu mandei entrar na porta estreita. Mas você quer a igreja cheia? Então vai lá.
Vai lá que larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Se você nunca leu, é Mateus capítulo 7, 13 e 14. Você tem uma Bíblia? Mateus 7, 13 e 14. Você quer a porta larga, você quer a igreja cheia, multidões, é isso que você quer? Antes de ir, lê Mateus 7, 13 e 14. Aí depois você faz o que você quer da sua vida. Tá? Que quem sabe de você é você mesmo. Então, para terminar esse assunto, que já vai ter a parte 6. Pastor Sandro, glória a Deus, lá de Joinville, glória a Deus por sua vida. O abençoado José também, ele quando eu comecei a primeira parte, ele falou, pastor, que tenha muitas partes. Já estou acabando a 5ª, vai para a 6ª, vai ter a 7ª e talvez até a 10, porque tem muito assunto para falar ainda. Por isso que já abrimos um link no site, textos mal interpretados. E para terminar a ministração de hoje, 2 Coríntios 11. Penso que vocês entenderam a explicação, não por mim, mas pelo Espírito Santo que habita em vocês. Amém, abençoados? Penso que vocês estão entendendo lá. Para terminar, 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos. Ficou claro a respeito de quem Paulo está falando? Só levante a mão se ficou claro. Levanta a mão se ficou claro. Ficou claro? Paulo está falando de Moisés? Davi? Salomão? Não, dos discípulos de Jesus, que em Mateus 10, 2 também foram chamados de apóstolos. Fala para o seu irmão, é deles que Paulo está falando. Vamos caprichar. Diga para o seu irmão, é deles que Paulo está falando em 2 Coríntios 11, 13. Diga isso para o seu irmão. 11, 13. Agora você me dá um sinal se ficou claro para você. Está claro ou não está claro? Quem é que ensina isso, hein? Hã, irmão? 65 anos de igreja batista, nunca aprendeu isso? 48 anos de pentecostal, nunca te ensinaram isso? Você que fez seminário Betel e faculdade, nunca te ensinaram isso aí? E esses anos todos você está lá? Está fazendo o que lá, se ninguém te ensina a verdade? Você está indo atrás de templo de Salomão e você está se lascando na vida e não está vendo isso. Sua vida andando para trás e você atrás de multidão. Ao invés de você estar atrás da onde se fala a verdade, você está indo atrás de multidão e está se lascando na vida. Que Deus abra os seus olhos em nome de Jesus. Né? Porque o problema da maioria é que ao invés de ir atrás da verdade, estão indo atrás de multidões. Para terminar a ministração de hoje, 2 Coríntios 11, verso 13. Paulo diz, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Fraudulentos vem de fraude. Obreiros estão ensinando coisa errada. Não está dizendo que são filhos da perdição. Deixa eu deixar isso bem claro, tá? Paulo não está dizendo que são filhos da perdição. Paulo não está dizendo que Pedro, Tiago, João, Mateus e Marcos eram filhos da perdição. Ele não está falando isso. Está dizendo que é falsos apóstolos. Quer dizer, eles não são apóstolos verdadeiros. Falso, não é verdadeiro. Não é um apóstolo verdadeiro. Paulo diz, verdadeiro sou eu, que fui arrebatado até o terceiro céu, recebi a graça, a revelação. Eu sou um apóstolo de Cristo, Paulo está falando. Eles não. Eles são falsos apóstolos. Não são verdadeiros apóstolos. Obreiros fraudulentos, fraude. O ensino que eles trazem tem uma fraude, tem um engano. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo que são filhos da perdição. Ele não está dizendo que eles não são salvos. Ele está falando em termos doutrinários. Quem está entendendo o que eu estou falando? 2 Coríntios 11, 13. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quer dizer, eles não são, mas querem ser. Querem se passar por Paulo. Alô, tem como Tiago se passar por Paulo? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Paulo era um apóstolo de Cristo. Como é que Marcos, Mateus vai ser apóstolo de Cristo? Nunca, não tem como. Porque Cristo, 2 Coríntios 12, Cristo se manifestou a Paulo. Revelou-se a Paulo. Cristo não se revelou a Marcos. Cristo não se revelou a Mateus. Ô irmão, eu não precisava falar isso, né? Cristo não se revelou a Pedro. Cristo não se revelou a Tiago, a João, a Tadeu, a Filipe. Cristo se revelou a Paulo. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo diz. A revelação da graça foi dada a Paulo. Não foi dada a Tiago, a João, a Mateus, a Marcos. Foi dada a Paulo. Não é porque eles não valiam nada, que eles não prestavam. Não é isso. É porque foi da vontade de Deus e tinha uma palavra em Isaías 42 que tinha que se cumprir. Que ia ser revelado a graça, a Paulo seria dado como luz para os gentios. Isaías 42 fala que Paulo seria colocado como luz aos gentios. Então, não é que eles não valiam nada. Não é isso.
é que a vontade soberana de Deus foi revelar a graça a Paulo. Está claro ou não está claro? E para terminar, o verso 14. Não é de se admirar, tá? Não pensa que isso é coisa do outro mundo, não, porque até o Satanás, o próprio Satanás, ou seja, até os adversário. Inimigo, né? Inimigos. Algumas vezes Paulo fala inimigos. Tem texto aqui que ele fala inimigos. Na próxima parte eu vou falar sobre isso aí, tá? Sobre inimigos, adversários. Só que ele não fala acusador. Porque o acusador já tinha sido aniquilado. Ele não fala acusador, que era o diabo. Ele fala inimigos. Ele fala adversários. Paulo tinha muitos adversários. Então, para terminar, 2 Coríntios 11, versículo 14. Ó, não é se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, cheio de adversários que fingem ser homens de Deus. E na verdade não foram enviados por Deus. Está cheio, hein? Nas igrejas está cheio de homens mercenários que não têm a unção de Deus, pois não foram chamados por Deus e nem ungidos por Deus. Não foram. São pastores feitos em laboratórios. Essas igrejas modernas está cheio. Campanha dos 300 pastores. Puta, onde arrumaram 300 pastores? Para mim arrumar um aqui é tão difícil como tem 300. Campanha dos 300, irmão. Arruma 300 MGA. Hã? Você conhece 300 MGA? Você não conhece nem mais um. Você só conhece um. Nem mais um você conhece. Mas lá tem campanha dos 300. Pelo amor de Deus. Você não acha que é 300 Davi, né? 300 Moisés, 300 Elias, 300 Eliseu. Não é, nunca. 300 Paulo. É o quê? É só uma empresa de entretenimento, né? Ao invés de ser um culto, é um show, é um entretenimento. O último texto, 2 Coríntios 11, 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está falando? Está fazendo coisa errada, Gálatas 6, 7. Tudo que plantar, vai colher. Né? Você que está dando cigarro ungido, né? Água ungida, caneta ungida, fronha, suor do apóstolo, vai ter um fim isso aí. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Um conselho de um homem de Deus, tá? De um simples homem de Deus. Não quero nada em troca. Você tem uma Bíblia. Lê na sua Bíblia, vê se alguém deu cigarro ungido para alguém. Vê se alguém na Bíblia deu fronha dos sonhos para alguém. Você não tem uma Bíblia? Eu tenho 40 e poucas Bíblias. Mas você tem pelo menos uma? Vê na sua Bíblia se você vê alguém dando sangue ou do cordeiro, ou do sapateiro, sei lá de quem que é o sangue. Vê na Bíblia se você acha alguém fazendo essas coisas. Pelo amor de Deus, né, irmão? Está na hora de você deixar de ser criança para 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, né? Sede adultos no entendimento. Mas se você nem lê, como é que você vai ser adulto? Você gosta de ser enganado, né? Igual mulher de malandro, né? Está atrás de multidão, né? Então, por isso que Deus permite você ser enganado. Porque você não está atrás da verdade. Quer a verdade? Eu tenho a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu conheço a verdade. Graças e paz. Quem recebe? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.